Iniciou aí, né? Sim. Quer dizer, não está computando, não. Mas iniciou a gravação de tela, sim. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, mas tá eu aqui e o Daniel. Meu nome é Roberto Vilela e a gente vai falar um pouco aí sobre o gerenciamento do risco de crédito, né? Na disciplina aí de gerenciamento de risco, com a professora Daniele Montenegro. Então a gente espera trazer aí para vocês uma análise aí a respeito do risco de crédito e das ferramentas aí utilizadas para o gerenciamento desse risco, tá? Para frente. Boa noite, pessoal. Saudar a todos aí, né? Assim como o Roberto já saudou. O que a gente vai apresentar hoje está baseado na literatura base, que é o livro de Fraser, e também com algumas referências que a gente buscou para citar ao longo da apresentação. O que a agenda vai compreender? A análise de risco de crédito, a análise fundamental ou fundamentalista de risco de inadimplência de crédito, a análise de probabilidade de inadimplência, os modelos de risco de crédito, que são baseados em estatística, a forma de mitigação do risco de crédito, a análise da crise de crédito que ocorreu, né, em 2008, que gerou uma experiência muito grande para o mercado e várias alterações a nível regulamentar, e as considerações finais e a conclusão. Pode passar. A análise de risco de crédito, antes de falar da análise de risco, é importante a gente trazer uma definição do que é o risco de crédito, né? Então, para buscar uma definição mais atual, nós como contadores, a gente buscou no CPC 48, que é a versão traduzida do IFRS 9, que define o risco de crédito como o risco de que uma das partes contratantes do instrumento financeiro cause perda financeira a outra parte pelo não cumprimento da obrigação. A nossa referência base também, que é o livro Fraser, ele define o risco de crédito como uma análise multifatorial e holística e que possui uma perspectiva de risco de baixa. E ele destaca também alguns pontos, né? Quais são os fatores que geram novas pesquisas em relação ao risco de crédito? Então, vamos lá. O aumento de instrumentos de crédito, como os derivativos, né, de crédito e obrigações de dívida colateralizados, os CDOs, e mudanças na regra de gerenciamento de capital regulatório, né, para instituições financeiras, no caso mesmo Basileia. Pode passar, Roberto. Se eu puder só fazer um adendo aqui, Daniel, essa questão aí que o Fraser, né, traz como um dos fatores aí, dois fatores que aumentaram aí as pesquisas, a gente vai falar mais para frente, né, que teve aí esse aumento de instrumentos de crédito como derivativos, né, e dos CDOs. Isso aí teve um papel muito grande aí na própria crise financeira de 2008, né? Teve um papel chave ali nessa crise de crédito, né? Então, talvez por isso aí as novas pesquisas aí tenham se focado muito essa questão dos CDOs, né? E, assim, as regras de Basileia também vêm evoluindo, né? Muito, também por conta dessa própria crise de crédito, né? Então, essa questão do risco de crédito aí tem essas duas vertentes aí que são bem importantes aí para análise. Bom, então quando a gente fala aí de risco de crédito, né, isso remete a gente aí aos modelos, né, que se utilizam aí para de fato medir, né, qual esse risco de crédito que as entidades aí podem ficar expostas, né. E um modelo clássico aí de medição de risco de crédito é esse que a gente trouxe aqui, né? Que considera aí o tamanho da exposição, a probabilidade de default e a perda dado o default.
Esse modelo de risco de crédito aí, ele tem várias aplicações, né? Então, ele é o modelo clássico, né, considerado nas normas de Basileia, né, para as instituições financeiras. Então, é necessário que se utilize esse modelo para que se calcule aí o capital regulatório mínimo, né, que é necessário. Então, Basileia começou lá em 88, né, com o primeiro acordo, e aí teve Basileia 2, salvo engano, em 98, né, e agora já estamos no Basileia 3, né, então Basileia 2 focou muito na questão do risco de crédito, né, e aí trouxe muito esse modelo aqui de avaliação do risco de crédito, né. Além de Basileia também, esse modelo de avaliação de risco de crédito aí, ele é utilizado também para apuração aí das provisões, né, esperadas, de perdas esperadas para as instituições financeiras. Então, IFRS 9 trouxe essa questão, né, de não olhar muito mais a questão da perda incorrida e olhar mais a questão da perda esperada, né? Então, um dos modelos clássicos aí para se calcular essa perda esperada aí é esse modelo aqui de análise do risco de crédito, né? Então, basicamente, o que ele traz, né? Que o tamanho do risco de crédito aí seria composto basicamente de 3 partes, né? O tamanho da exposição potencial aí no momento do default, né? Exposure size, a probabilidade de um default, né? Exatamente qual o risco, né? De se ter um evento de default, considerando aí as características da sua carteira. E a perda, né? Dado esse default, né? Dado que o default ocorreu, qual vai ser o tamanho da minha perda, né? Então, quando a gente olha mais de perto aí cada um desses elementos, né, a gente tem que o tamanho da exposição, o EAD, né, basicamente, ela tem algumas características aí, né, ela é sujeita aí a uma grande flutuação, né, porque o tamanho da carteira de crédito, tanto dos bancos, das instituições financeiras, quanto aí das outras empresas, né, que atuam aí com crédito, ela varia muito ao longo do tempo, né, então ela flutua muito, né? Ela é relacionada aí ao tamanho do crédito pendente no momento da ocorrência de um evento de crédito, né? Então, para simplificar aí esse cálculo, muitas empresas adotam a política de presumir que essa exposição aí é do tamanho do limite máximo de crédito, né? Por quê? Porque, por exemplo, né, o que se considera, né, quando você está numa instituição financeira e você concede um limite, né, de crédito para aquele cliente, por exemplo, um cheque especial, né? Você vai considerar aí esse crédito que não foi tomado como uma exposição ou não, né? Então, se for analisar aí os detalhes desses modelos de concessão de crédito, acaba que às vezes esse cálculo fica um pouco complexo, né? Por conta dessas diversas condições. E então uma forma de simplificar que as empresas acharam aí foi de considerar a exposição total aí, né, do limite de crédito. Se eu puder complementar, Roberto, Com certeza. a questão é que as empresas hoje também, algumas, né, adotam o limite máximo de exposição como base para EAD. Para algumas instituições pode ser um tanto quanto comprometedor a nível de provisão, né? Quando você tem um cliente que tem um volume de crédito pré-aprovado muito grande e que geralmente toma pouco, né? Então, é uma técnica válida, mas em alguns casos talvez seja mais fácil uma atuação no sentido de também trabalhar esse limite de exposição de crédito para evitar um reconhecimento de provisão além do que realmente seria o usual, né? Com certeza. Bom, passando aí para a próximo elemento aí, né, desse modelo de avaliação de risco, a gente tem a probabilidade de default, né, que talvez aí um dos elementos mais complexos aí de se calcular, né, dentro desse modelo de avaliação de crédito, né. Então também aí sujeita a grande flutuação, né. E aí tem diversas formas de medição, né, análise fundamentalista,
análise estatística e métodos baseados no mercado, né? Então, um pouquinho mais na frente aqui na nossa apresentação, a gente vai trazer um pouco mais de detalhes a respeito exatamente dessas formas de medição. Mas a probabilidade do default aí, ela depende, na verdade, depende geralmente de métodos estatísticos para o seu cálculo, né? Assim, como é que você sabe qual vai ser o seu default olhando para frente, né? Não mais só olhando a perda em corrida. Então, os modelos estatísticos aí, eles tendem a considerar não só a perda em corrida, mas também, por exemplo, variáveis de como, por exemplo, vai estar a economia mais para frente, né? Quais aí as projeções de desemprego, quais as projeções aí de própria inadimplência, né? De taxa de juros. Então, esses modelos aí de cálculo de probabilidade de default incorporam aí todas essas variáveis, né, que acaba tendo alto grau de subjetividade aí no seu uso e no seu cálculo, né, na sua incorporação nesse modelo. Roberto, a questão que você abordou é fundamental, porque a norma IFRS 9, ela já traz isso em si, né? Eu preciso de verificar as variáveis macroeconômicas que têm relação, que explicam o default e trazer a percepção delas na PB, né? Isso já é uma obrigação regulamentar, né? Que a gente tem hoje já vigente no mercado. Sem dúvida. A IFRS 9 veio para meio que revolucionar, né, essa parte aí da mensuração da provisão, né? Para frente aqui. Então, passamos aí ao último módulo aí desse modelo de avaliação de risco, né, que é a Loss Given Default, que é a perda dado o default, né? Dado que essa probabilidade de default se materializou, né, qual vai ser o tamanho da minha perda? Então, basicamente, ela é conhecida aí como 1 menos a taxa de recuperação, né? Então, vai ser tudo aquilo que eu estou exposto, né, menos aquilo que eu consigo recuperar em tese, né? Então, a porcentagem da dívida aí que o credor recebe quando os negócios da empresa inadimplentes são finalmente liquidados, né? Essa parte, né, desse modelo de crédito aqui no Brasil, especificamente, é uma coisa muito complicada para as empresas e para as instituições financeiras, porque a gente não tem uma regulamentação sólida e eficiente, né, a respeito aí de execução de garantias, né, a respeito de recuperação de créditos. Então, assim, para você estimar aquilo que você vai conseguir recuperar em um eventual crédito, pelo menos aqui no Brasil, é uma coisa bastante difícil, né? Então, eu diria que essa parte aí dessa modelagem de crédito aqui no Brasil é até um pouco incipiente ainda. As empresas e as instituições financeiras têm muita dificuldade para modelar, né, essa perda dado default por conta dessa incerteza que se tem, né, no judiciário brasileiro e nos mecanismos aí de recuperação de créditos aqui, né? Então, se tem esse problema aqui no Brasil. Então, pessoal, o reconhecimento de provisões conforme o método de estágios, né, que foi introduzido no nosso escopo contábil pelo IFRS 9, né, também foi traduzido já pelo CPC e já está em uso aqui no Brasil, né. Ele traz um modelo de estágios, né, e o modelo de estágios, ele é importante para a gente trazer uma percepção de como eu vou provisionar e quanto eu vou provisionar. No primeiro estágio, a gente entende que a carteira segue normal, a gente não tem mudanças significativas no risco de crédito do cliente, ou seja, se não tem mudanças significativas, eu provisiono só para 12 meses de perda esperadas, né, no reconhecimento do inicial do ativo, e eu faço a reavaliação ali a cada data de balanço, né, creio que 1 ano. As instituições financeiras fazem a cada ano, né, salvo quando você tem eventos de risco ou indícios de risco que ensejam uma reavaliação antecipada da condição desse cliente para trazer uma percepção de risco nova para o provisionamento daquela operação. Então, ali no estágio 1, a base vai ser a base bruta do contrato, né? E a perda esperada é só para 12 meses, lógico. No estágio 2, eu já tenho alguma evidência de que a gente tem uma deterioração no nível do risco de crédito.
Então, se eu já tenho uma evidência de uma deterioração, perdão, eu já preciso de provisionar, fazer uma provisão lifetime, que é para a vida inteira do contrato, só que a base continua sendo a base bruta. Num terceiro estágio, quando ali eu já tenho a evidência sólida de que já ocorreu o evento, né, de perda, normalmente o IFRS traz uma premissa refutável de 90 dias de atraso, como enquadrado no estágio 3, e entre outros fatores que ele vai elencar, a norma vai elencar, que não seria o caso de trazer tudo aqui para essa apresentação. Mas aí, a reavaliação também a cada data de balanço, e a base é a base líquida. Por quê? Porque dessa base, da base bruta, eu já desconto as parcelas vencidas para eu formar uma base líquida para, a partir dela, fazer o provisionamento, né? Da perda lifetime mais a perda incorrida, no caso, que é o que eu já retirei da base líquida. Pode passar. Então, seguindo aqui para a análise fundamentalista do risco de inadimplência, como o autor trouxe, né, ele destacou 3 pontos que eu acho extremamente relevantes, né, que é a análise fundamentalista, a análise estatística e a análise com base no mercado. Então, o que acontece? São formas de se estimar a probabilidade de inadimplência, ou PD. Quando você trabalha uma análise fundamentalista de risco de crédito, essa análise normalmente ela é baseada, ela é baseada nos 5 Cs do crédito, né? Que são capacidade, que é a capacidade do cliente pagar as obrigações do fluxo de caixa, né? O capital, a quantia de dinheiro que a empresa tem em mãos, colateral, que é basicamente a qualidade dos ativos que podem ser vendidos para pagar a obrigação, ou mais claramente a garantia, as condições, que refere às condições de negócio específicas para a empresa e para o setor, e o caráter, que é a disposição da empresa em pagar as obrigações dela em tempo hábil. Então, essa abordagem dos 5 Cs do crédito, atualmente, no escopo acadêmico, a gente vê os Cs do crédito repartido em 5. Só que atualmente, assim, a nível de mercado, no mercado a gente tem algumas pessoas já, alguns autores, trazendo a ideia de que a gente tem 6 Cs do crédito. E esse sexto C seria o conglomerado. E o conglomerado ele surge do quê? Principalmente de exigências regulamentares, né? Ali o Banco Central na 4557, que instituiu a identificação de contrapartes, né, e conglomerados, para a gente identificar qual a empresa que está ali no topo da pirâmide e identificar as exposições no mercado financeiro. Então, esse conglomerado ele está emergindo à luz da regulamentação. Mas, atualmente, a convenção de mercado acadêmica é que realmente são 5 Cs do crédito. E não tem tanta relevância discutir se são 5 ou 6, né? Porque o conglomerado também ele pode ser verificado dentro da análise fundamentalista normalmente, tá? Então, pode passar. Entre os fatores que o autor traz, é uma coisa muito boa também que ele trouxe indicadores que são chave ali, que geralmente todos usam, né? Que é comum, convencionado de mercado utilizar. E a gente sabe que também tem outros indicadores que podem ser usados na análise fundamentalista, mas o que foi mais importante na literatura, eu também concordo, e é um ponto até para a gente pensar, é o seguinte: na capacidade, ele destaca 2 indicadores contábeis que são frequentemente utilizados para medir a capacidade de curto prazo, que é a liquidez corrente e a liquidez seca. Basicamente, a tradução do que nós temos aí. Uma terceira métrica para a gente verificar essa estabilidade de curto prazo da empresa é a queima de caixa, né? E a quantidade de dias de caixa que a empresa tem em mãos, ou seja, quantos dias o caixa ela consegue sobreviver, quantos dias com caixa que ela tem. Isso é muito importante para trazer uma percepção do risco envolvido nesse tomador, né? Pode passar. Outro ponto destacado na capacidade, embora o autor trouxe uma preocupação de curto prazo, porque as dívidas, o endividamento de curto prazo, eles são iminentes, né?
Então, é uma preocupação maior na análise de risco de crédito. Não que as dívidas de longo prazo também sejam, né? Mas as dívidas de longo prazo, elas têm um certo fôlego ali para a empresa performar o crédito tomado no mercado, né, para conseguir trazer retornos superiores à dívida contraída, né? E no curto prazo, talvez é um pouco mais difícil. Mas essa não é uma análise finalística, tá? É só uma ponderação. Então, na capacidade, ele traz também outros indicadores. Qual? O total de passivos pelo total de ativos, né? Que seriam a liquidez geral. E os passivos dividido pelo patrimônio dos sócios, né? Essa seria uma outra métrica. Outra medida também de longo prazo para o risco de crédito é o índice de cobertura, que é um índice também fundamental ali, que considera o EBITDA e os demais pagamentos. Pode passar. Só destacar um pouco aqui, o Daniel, que essa análise fundamentalista com base em índices, ela é importante também porque, além dela ser muito útil, né, para indicar aí não só a situação atual, né, mas ela também é útil para você conseguir olhar isso de forma histórica, né, olhar a partir de lá de trás, né, como é que isso vem se comportando, né, ao longo do tempo e conseguir fazer inferências, né, lá para frente. Se vem se comportando dessa forma, como é que essa empresa, né, tende a se comportar no futuro, né? Então, eu destacaria que isso também é muito importante aí nessa análise de índices, né? Outro ponto, acredito que o autor ele acabou tocando um pouco mais no assunto capacidade. Isso é bacana, né? Porque nós somos contadores, né? Então isso vem de contra ao nosso objeto de estudo. Algumas observações sobre a capacidade, inclusive o que você acabou de comentar, né? Vem complementado aqui, Roberto. As demonstrações contábeis, elas são de natureza histórica. A gente sabe que a gente tem um delay ali entre a publicação do demonstrativo, né, e o timing que esse demonstrativo chega na instituição que vai avaliar e a condição atual da empresa, né. Então, a gente pode usar esses indicadores como projeções de tendência, né, para aquela empresa, como você mesmo falou. Mesmo que os indicadores variem em função do ciclo operacional, a gente consegue identificar problemas potenciais na análise fundamentalista, né? Mas para isso a gente precisa de um especialista ali, uma pessoa que entenda do assunto, para fazer essa análise. Aí outro ponto importante na análise fundamentalista, porque a análise fundamentalista aqui, como ele traz, ela tem um viés também que embasa os modelos especialistas, né? Que via de regra acaba sendo um modelo fundamentalista um pouco mais parametrizado, né? Um modelo que não é estatístico, só que ele já tem um parâmetro X, né? E a análise fundamentalista ou especialista, ela precisa de considerar uma visão muito importante quando se trabalha com índices de liquidez, por exemplo, tudo bem, a gente tem o padrão X, né, mais convencional. Agora, quando você observa outros indicadores na análise fundamentalista, que é totalmente possível, né, a gente precisa de verificar o setor ou segmento que a empresa está inserido, porque elas apresentam padrões de indicadores diferentes, né? Esses padrões, você tem ali setores que trabalham um pouco mais alavancados, com capital de terceiros, né? E você tem outros setores que tradicionalmente trabalham menos alavancados, com capital de terceiros, e alguns setores que demandam um pouco mais de estoques, mais de ativo imobilizado, outros não. Então, esses indicadores precisam de ser estudados à luz do segmento para a gente conseguir explicar mais claramente a probabilidade de inadimplência. Pode seguir. Falando sobre o caráter. O caráter ele é uma medida simplista, ele é usado como um sinal de alerta, né, precoce do risco de crédito. O caráter, como a gente falou, é a disponibilidade de o cliente pagar, né, a contraparte honrar o compromisso dela a tempo, né? O alongamento de pagamentos por um cliente pode significar uma mudança em sua política de capital de giro, por exemplo.
mas é mais provável que seja um sinal de que há problemas de fluxo de caixa, que pode se transformar em uma crise de crédito. Então, na análise fundamentalista, é muito comum hoje, falando do ponto de vista de instituições financeiras ali, que é onde a gente tem uma estrutura mais densa de risco de crédito, se usa muita informação de bureaus, né, de crédito, com informações sobre o comportamento creditício do cliente. Então, mesmo na análise fundamentalista, que seja feita totalmente por um analista, uma pessoa mesmo, você consegue emitir esse tipo de relatório e trazer uma percepção dessa questão do caráter da empresa para análise, para formar opinião, né, e rating da empresa. Pode seguir. O último método de análise fundamentalista, antes de falar desse último método, eu queria falar um pouco mais sobre a análise fundamentalista com base nos Cs do crédito, tá? Que a gente falou lá atrás. O colateral, a garantia, embora o autor não tenha destacado muito sobre, mas o colateral basicamente é a garantia que o cliente apresenta, né? Hoje a gente tem no escopo normativo, inclusive, algumas situações que é permitido se elevar o rating de uma operação com base na estrutura de garantias que é composta, né? Se eu tenho um cliente que não tem um rating muito bom, mas ele me apresenta uma operação tão blindada a nível de colateral que eu acabo tendo uma exposição muito curta a risco ali, um fator para a gente levar a garantia, né? Hoje, por exemplo, a gente tem situações hoje no mercado imobiliário que a operação habitacional é cercada por uma garantia cerca de 130% ou 140% no valor do imóvel. Ali a empresa é obrigada a contratar uma seguradora para finalizar a obra, caso a construtora quebre ou feche ou aconteça qualquer atraso no cronograma de obra. Então, esse tipo de estrutura é um exemplo clássico para a gente entender que é passível de uma elevação de garantia por conta da mitigação, né, do colateral existente ali na operação, né? Aqui eu não estou falando sobre o rate de um tomador de crédito, e sim de uma operação específica, né, que apresentou um C do crédito tão bom que acabou implicando em um provisionamento menor do que o tomador teria em condições normais, né, de uma operação típica de mercado, né? Aí, um outro método de análise fundamentalista é usar a classificação de crédito, né, publicada por outras agências de classificação, né. O autor até cita ali, a gente trouxe a foto ali, a Standard Poor's, a Moody's, a Fitch. Eu coloquei a MBS ali também, porque é uma empresa que eu gosto, é voltada para seguradoras, eu conheço a metodologia deles, e pelos exemplos de mercado é uma metodologia bem acurada. E o que seria ali? Esse método de análise de comparativo, né? Esse comparativo de rate, né? Eu pego o rate de uma análise de uma agência e trago para a minha avaliação aqui para eu verificar se eu alinho esse rate, se esse rate traz algum fundamento de risco que pode me ajudar na minha avaliação aqui, né? A nível de fundamento, né? A capacidade de relacionar o autor traz essa informação. A capacidade de relacionar a classificação aos grandes bancos de dados mantidos por cada uma das agências de classificação. Esses bancos de dados, eles fornecem probabilidade de inadimplência para um determinado período de tempo e também inclui matrizes de transição, que mostra a probabilidade do crédito migrar para uma classificação diferente. A matriz de transição é uma coisa importante, né? Porque ela a matriz de transição, você entrega um rate determinado para um cliente e você pode falar o seguinte, olha, a chance desse cliente aqui, que é B, migrar para um A é de X% e a chance dele regredir para um C é X%. Então, ele traz essa probabilidade de distribuição nas gradações. Isso pode ajudar bastante na análise. Aqui com relação a, se eu puder complementar, o Daniel, com relação aqui às agências de crédito, né? Acho que é importante destacar também, a gente vai falar um pouco da crise financeira de 2008 aí, né? Mas é importante destacar aí
o papel teoricamente falho aí, né, que essas grandes agências de rating tiveram aí nesse episódio de crise, né, porque eles não conseguiram aí antecipar, né, a enorme crise de crédito que estava se avizinhando aí, né, então as metodologias que eles usaram aí não foram assim capazes de prever, né, essa questão aí da crise de crédito. Então é uma crítica aí que se faz e que é bem recorrente aí com relação às metodologias das agências de rating. Sim, outro ponto que eu queria complementar, inclusive pegando o gancho, é como essas metodologias são blindadas, né? Somente as pessoas que são internas dessas empresas e que lidam com elas, que criam, conhecem, né, a metodologia, né? E são vendidas. A gente não tem uma espécie de governança a nível de se um regulador que verifique essas metodologias e garanta uma acurácia a elas ou ateste que elas estão 100% alinhadas aos principais riscos, né? Isso fica por conta das agências mesmo, né? Isso é bem interessante, né? E outra coisa também que talvez seja relevante aí com relação a essas agências é que, em regra, o foco delas são os grandes players, né, do mercado. Então, assim, as menores aí, as menores organizações não conseguem aí se utilizar com muita acurácia aí dessas informações de rating dessas empresas, né? Então, tem essa desvantagem aí com relação a essa análise por ratings, né? Outra forma de se pensar na análise da probabilidade de inadimplência é observando. Ah, não, continuando na análise fundamentalista ainda, perdão. Os métodos principais que a gente tem hoje. Seria examinar os rendimentos até o vencimento da emissão da dívida, né? Um exemplo que o autor traz é comparar a emissão de dívida de um título de tesouro livre de risco com um prazo semelhante. Essa seria uma medida tradicional. Isso o que eu penso sobre isso, né? Uma visão de analista de risco. Essa técnica, ela é simples, né? Ela é fácil de ser aplicada, só que ela pode trazer uma percepção de provisionamento bem superior ao que eu conseguiria em um modelo estatístico também acurado, né? Ou seja, se eu trabalho na instituição bancária e eu cedo uma operação de crédito, e a gente sabe que os spreads dos bancos não são pequenos, né? Se eu passo a comparar o spread dessa operação com o rendimento de um título do Tesouro, eu passo a ter uma disparidade muito grande ali a nível de provisionamento, né? Se eu for fazer esse benchmark com o mercado, né? Seria um benchmark, né? Com o mercado de um título seguro, né? Então, embora seja previsível, é questionável à luz das instituições se seria praticado por elas ou se essas instituições migrariam para outras técnicas de predição de IPD, né? Vamos lá. Outro exemplo que o autor traz é a contabilização de efeitos de opções embutidas no rendimento, até o vencimento do título. Uma medida chamada Option Adjusted Spread, né? OAS, a sigla, é usada. A OAS ela vai ajustar o rendimento para contabilizar qualquer opção embutida e calcular um spread de crédito que existiria se o título não tivesse qualquer característica de opção embutida, né? Seria uma forma de descontar isso. Pode seguir. Outro exemplo que o autor traz seria examinar o preço de uma perda de crédito com swap, né? Com o pagamento da perda de crédito com swap, ela vai estar diretamente relacionada a um evento de crédito, por exemplo, não relacionado às taxas de juro, preço de perda com swap, é um reflexo direto da probabilidade de inadimplência da empresa. Aí a gente tem uma terceira opção que foi desenvolvida pela Moody's, aí, que o autor traz também, que seria o método KMV, né? KMV-FD, que seria a expectativa da frequência de default.
que esse método faz? Ele calcula a frequência de inadimplência esperada, né, utilizando o modelo de Merton. O Merton, acredito que seja de 1900, tenha publicado esse modelo em 1976, alguma coisa nesse período. E o que a Moody's fez? Utilizou desse modelo para aprimorar uma técnica, né, para fazer um cálculo a nível de mercado. E esse é um modelo interessante. Eu nunca cheguei a usar, mas é interessante. Ele vai calcular a volatilidade do ativo da empresa implícita no preço das ações. E o valor de mercado conhecido das ações, né, que é o valor, ao valor da dívida, né, da empresa. A volatilidade do ativo ela pode ser usada para calcular a probabilidade que o valor de mercado da empresa cai abaixo do nível da dívida da empresa. Isso acontece porque quando isso acontece, é presumido que a empresa está falida. O que seria esse método? Seria o seguinte: eu enxergo a dívida da empresa hoje. Quando eu enxergo a dívida da empresa, eu passo a verificar outra coisa. Eu preciso de projetar o fluxo de caixa futuro dela além de uma perspectiva contábil, né? Eu preciso ter uma perspectiva de mercado. E esse modelo entende que o mercado, em alguns momentos, ele é soberano para formar uma opinião e para trazer informação. Isso é questionável. Mas, mesmo assim, quando a gente não tem uma grande disparidade no mercado, como o caso da GameStop nos Estados Unidos, né, que fizeram uma bolha ali nos papéis para conseguir subir o valor, né, esses casos aí seriam os outliers desse modelo, tá? Mas, via de regra, o que esse modelo verificaria? Ele pensa o seguinte: o cliente tem uma dívida X. Essa empresa tem um valor patrimonial que eu consigo enxergar. Só que o valor, a cotação dela no mercado hoje, vai me mostrar, por exemplo, esse goodwill que está sendo enxergado pelo mercado, que eu não consigo trazer perfeitamente aqui para dentro da percepção do balanço. Ou seja, eu posso me amparar nessa rentabilidade futura apontada pelo mercado para justificar que o cliente vai ter condições de honrar o financiamento. E é uma ideia fantástica. Uma coisa que eu, que eu parei para pensar sobre o assunto, gostei, mas a gente precisa de verificar o caso de empresas que têm o preço sobre o valor patrimonial menor que 1, não é? Quando a gente tem o preço sobre o valor patrimonial menor que 1, a gente já mostra que o valor de mercado da empresa, a cotação dela na bolsa, é inferior ao valor patrimonial existente. Então, esses casos também, eu acredito que o modelo, eu não estudei a fundo o modelo, mas acredito que eles deveriam ser ponderados ou tratados de uma outra forma à luz dessa metodologia. Eu creio que essa metodologia deve ter formas de ponderar isso, né? Porque se o preço sobre o valor patrimonial é abaixo de 1 e o valor de mercado se mostrou ineficiente para comprovar o valor patrimonial da empresa para liquidação. Então, enquanto analista de crédito, eu preferiria ficar com o valor patrimonial, talvez em determinadas circunstâncias, desde fundamentado, do que olhar para esse tipo de modelo. Mas, no geral, ele é um modelo muito bom para as empresas que estão em fluxo normal, inclusive de oscilações dos papéis, é um modelo muito bom também. A dificuldade é que você só consegue avaliar grandes empresas que são negociadas em balcão, né? Ou negociadas no mercado aberto, né? Empresas negociadas em balcão ou empresas de capital fechado, você não consegue trabalhar esse método. Se eu puder só complementar um pouquinho aqui, Daniel, é bem interessante essa sua visão, né, de mercado aí, né, a respeito desses métodos, né? Mas com relação aqui ao método 2, né, aí, examinar o preço de uma perda de crédito com swap, né, o autor traz aí o exemplo dos CDS, né? E, assim, esse também foi um dos pivôs aí da crise financeira, né? E como é que funciona, na verdade, esse mercado de CDS, né? Assim, uma empresa ou um banco, né? Ele tem uma carteira de crédito, né? E ele deseja proteger essa carteira de crédito, né? Então, para isso, ele faz uma espécie de seguro, né? Em que, com base em um valor nacional,
né? Ele paga aí um valor periódico, né, para uma empresa seguradora, teoricamente, né? E aí essa empresa seguradora oferece, né, como base de troca, aí a restituição aí em caso de default, né? Então, se aquela carteira de crédito tem um evento de crédito e tem default, né? Ela vai ser, ela vai, o banco aí ele vai ser pago aí com base aí na taxa de recuperação esperada daquele crédito, né? Então, ele não é um seguro de fato, né? Não tem as características legais de um seguro, os CDS, mas ele funciona como um seguro, né? E aí esse mercado aí de crédito default swap acaba sendo tão grande em alguns mercados, como nos Estados Unidos, por exemplo, né, que eles acabam formando aí a base para avaliação de crédito de uma empresa, né? Então, se o CDS daquela empresa, né, ele está no mercado ali com um valor muito alto, né, está sendo negociado com um valor muito alto, o mercado acaba entendendo que o rating de crédito daquela empresa está ruim, né? Ou seja, o crédito dela não está bom. Então, acaba sendo aí uma medida de crédito, né, para todo o mercado, né? Só essa contribuição aí. Roberto, ainda em relação ao swap, a esse seguro, né, que é feito, um insight que eu tenho aqui agora, por exemplo, se eu estou segurando a minha carteira e o valor da minha provisão, de fato, poderia, a nível de mercado, poderia ser o valor que é o contratual desse swap. Eu não preciso de fazer um estudo muito grande. Por quê? Porque o que eu estou despendendo para garantir aquilo ali, mitigar aquele risco, ou transferir aquele risco, melhor, é aquele valor X do contrato. Agora, sobre a ótica da instituição que está recebendo aquela carteira e securitizando em troca desse prêmio, já não seria interessante para ela usar a métrica de mercado, porque aí ela não tem condição de provisionar o tamanho total da carteira, né? Aí ela é obrigada a buscar uma métrica estatística ou alguma coisa nesse sentido que fundamente uma provisão mais real, né? Não que eu entenda que a gente precisa de manipular as provisões, mas é impraticável uma emissora desse tipo de título efetuar uma provisão com base nesse benchmark, né, que seria esse contrato ou o volume dos ativos que estão segurados ali, né? Então reforça ainda mais a importância de se ter uma modelagem de PD baseada em outras técnicas, né, assim como fortemente indicada aí pelo autor, a estatística. Com certeza. Acho que você tá mudo aí, Daniel. Acho que pode passar isso daí, a gente já falou, né? Ah, já falamos, né? Assim, né, mas... Tá, e um terceiro ponto, né? A gente falou tanto sobre os modelos estatísticos, né? É algo que está bastante em voga, né, hoje, né? O mercado fala muito dos modelos estatísticos, né? Porque eles são preditivos, né? A gente consegue identificar um provisionamento, digamos assim, adequado pelas técnicas que são oferecidas hoje, né? A gente tem modelos extremamente complexos aí e tem modelos muito simples que conseguem também atingir um objetivo, né? Um desses modelos que o autor traz é o modelo de Altman, o Z-Score. O que é esse modelo? Altman, quando criou esse modelo, qual o insight que ele teve? Ele pensou o seguinte: eu preciso de investigar quais indicadores econômico-financeiros que têm relação, que explicam o default das empresas, o default total, a falência. Então ele pegou uma amostra ali de empresas, acredito que de manufatura, e dentro dessa amostra ele trouxe as empresas com default e as empresas sem default. E a partir dessa amostra ele foi verificar quais indicadores econômicos financeiros tinham relação. E de 22 indicadores ele encontrou 5 que estão aí na tela. E a partir desses 5 ele criou um modelinho multifatorial, né? Que ele consegue converter esses indicadores em um índice chamado Z-Score.
né, de Altman aí, que seria esse cálculo? O Z-Score, ele usa esses 5 indicadores que estão aí na tela, né, o capital de giro por ativos, lucro retido por ativos totais, lucro antes dos juros e imposto de renda, né, o AGIR, por ativos totais, valor de mercado do PL pelo passivo total, e a venda por ativo total. Então, a gente tem indicador de performance, indicadores estruturais aí também, né? É um mix. E o que ele percebeu? Se o resultado desses indicadores ponderado pelo peso que tem antes da variável lá, 1,2 vezes capital de giro por total de ativo, mais 1,4 vezes lucro retido por ativo total, e assim segue até o final da equação. Essa equação vai emitir o Z-score da empresa. Então, os scores entre 1,8 e 2,99 são considerados a zona cinza, ou a gray zone. E isso seria o quê? Seriam as empresas que estão bem, que estão em estado saudável a nível de falência, tá? Isso aí é para identificar empresas que estão em falência ou estão à beira da falência, né? Então, se o Z-score dela é inferior a 1,8, ela está na zona de estresse ali para falência. E se o Z-score dela é acima de 2,99, né, ou 3 ali, significa que ele está em uma zona segura, muito segura. O que acontece com o Z-score? É um modelo de 1978, salvo engano, criado por Altman, e de lá para cá ele fez várias revisões nesse modelo por setorizada com a colaboração de outros autores, sabe? Então ele utilizou isso aí, o mercado gostou da ideia e ele foi melhorando o modelo, trabalhando e publicando com outras amostras e com outros pesquisadores, né? E hoje a gente tem o Z-Score Plus, né? Ele tem o Z-Score Plus, que é uma empresa, ele tem já um novo modelo, que é o modelo de Altman que ele soltou, acho que cerca de 2 ou 3 anos, o Z-Score Plus. A metodologia é vendida, né? E a gente tem grandes empresas ali interessadas, né, em adquirir, porque é um modelo amplamente utilizado pelo mercado e muito fácil, né, de ser calculado, né? Ponto para a gente pensar é que se talvez o Z-score não fosse só usado para identificar quem está na zona de estresse ou quem está na zona cinza ou quem está na zona segura, né? A gente pode, por exemplo, granular esse resultado, o Z-score obtido para a empresa, para conseguir achar um nível qualitativo para ela, né? Seria uma forma estatística de atribuir um nível qualitativo. Aí eu preciso de estudos só para fazer uma distribuição de frequência a nível de trazer uma percepção de rate ou de pontuação para a formação de um rate a partir dessa equação do Altman. Isso é muito bom, que estatística é discriminante, né? Estatística discriminante é muito bom, é muito objetivo. A gente teve outros trabalhos também, como da Elizabeth Sky, depois, né? Que basicamente também foi no mesmo sentido de identificar indicadores que explicassem a falência de empresas, mas o mais aceito realmente é o modelo do Altman, e o autor do capítulo, né, que a gente está apresentando, capítulo 15, foi muito feliz na escolha, na minha opinião, né? Humilde opinião. Pode seguir. Tá, continuando ainda em relação a modelos de risco de crédito, né, que são baseados em estatística, antes de falar do credit score, queria trazer a consideração que a gente tem uma infinidade de modelos estatísticos hoje, né? Então, para nós aqui trazer, elencar todas essas opções, seria um trabalho, seria um conteúdo talvez para uma disciplina, né, Roberto? Não conteúdo só para uma apresentação, porque é muita coisa que nós temos hoje mesmo. Mas seguindo, o que é o Credit Score? O Credit Score, ele é um modelo voltado ali para consumidores, e ele vai observar alguns fatores ali. O autor traz algumas variáveis, né, que são consensuais de mercado, né, no Credit Score, né, que seria o quê? Você verifica o tempo que o cliente tem no emprego atual, o nível de escolaridade, a renda que ele tem,
ou a renda que ele tem atual, ou a renda, o perfil de renda que eu tenho histórico no meu cadastro. Isso também serve, tá? Para se trabalhar o Z-Score. O nível de dívida atual, né? Hoje nós temos os bureaus, né? Nós temos até o próprio Banco Central, né, Roberto? Você que trabalhar no Banco Central, a gente tem a base SR Bacen lá, que o Banco Central ele compartilha com a gente o endividamento do cliente no sistema financeiro, né? É uma consulta que deve ser formalizada, o cliente tem que aceitar os termos e tudo mais, mas geralmente eles aceitam para concessão de crédito, né? O histórico de atrasos nos pagamentos também, a gente consegue essas informações de bureores, né, de crédito. E uma coisa que o autor deixa bem claro, que eu gostei muito, é que ele depende de uma grande quantidade de dados históricos. Quando a gente vai falar sobre credit score, a gente vê algumas pessoas tentando utilizar credit score para amostras pequenas, sabe? E a experiência prática que a gente tem é que o credit score ele não dá muito certo para amostras muito pequenas, porque ele pode enviesar muito o resultado que se tem. Mas uma vantagem assim grande do credit score é porque ele é objetivo, eu consigo avaliar quando eu tenho uma amostra grande, um histórico grande, né, eu consigo avaliar uma imensidão de clientes e eu consigo retroalimentar essa equação que vai fundamentar a nota do cliente ou o rating, né? Ou seja, eu tenho uma pontuação hoje, mas daqui a alguns meses eu posso pegar esse banco de dados que eu tenho e fazer um novo estudo estatístico dele para identificar os bons e os maus clientes e as variáveis e o peso das variáveis e a interação entre elas pode mudar à luz de um estudo estatístico. Lógico que a gente precisa de um profissional, de um estatístico especialista, né, no assunto, para fazer a calibragem desse modelo, né, um modelo calibrável que consegue acompanhar bem os padrões aí de concessão de crédito. Outro aspecto que a gente tem dentro do Credit Score, alguns falam que é embutido dentro do Credit Score, outros falam que é um outro modelo, seria o Behavior Score. Porque o Credit Score, ele é mais voltado para a ancoragem inicial ali do cliente, é um cliente novo. Eu preciso de ir no Bureau verificar a história de atraso dele. Eu não tenho informação interna dele, ele é novo. Eu preciso de ter um contato com um banco de dados do Serasa, alguma coisa nesse sentido, para eu trazer essa percepção interna, né? Agora, para o acompanhamento das carteiras, depois que o cliente já tem um relacionamento, ele já tem um nível ali de comprometimento já com a empresa, né, de exposição, talvez os modelos que seriam a variação do credit score, eu acredito que seria a variação, seria o behavior score. E o behavior score é um modelinho baseado no comportamento desse cliente. Espera aí, eu já concedi para ele e o credit score disse inicialmente que ele é bom. Se ele é bom, eu vou abrir as portas para ele. Agora, para eu acompanhar esse cliente, eu preciso de observar o comportamento dele. E é um modelo mais comportamental. Eu preciso de verificar se ele está pagando em dias. Eu não preciso de olhar só se ele está pagando em dias no Behavior Score. Eu posso ponderar quantos dias ele pagou antecipadamente o encargo, né? Quantos dias ele antecipou. Eu posso considerar as amortizações que ele fez no Behavior Score para ir retroalimentando uma pontuação desse cliente, né? E quando ele voltar, e ele já tem um relacionamento, já tem uma exposição, e quando ele quitar essa exposição e voltar novamente, eu já tenho uma percepção de contato inicial com o cliente, que seria o credit score, e a ramificação, que seria o behavior score. Eu já tenho um histórico dele formado. E aí eu tenho mais conforto para oferecer até um crédito maior ou em condições melhores, né? Pode seguir. Bacana aí, uma verdadeira aula de mercado aí com o Daniel. Legal, Daniel. Bom, aqui então a gente vai falar aí um pouco, delimitado, né, as metodologias aí para medição e para gestão desse risco, né, a gente passa a falar um pouco aqui da mitigação desse risco, né. Então, o risco de crédito aí ele tem algumas formas típicas, né, como ele se manifesta, né. Então, basicamente o risco de crédito do cliente, né, que o Daniel trouxe muito bem aí, basicamente o risco aí de um cliente não honrar, né, uma obrigação ou débito, seja aí pela incapacidade financeira,
seja por desonestidade ou seja por razões legais, né? A gente tem o risco soberano, né, que o autor também traz, que é o risco de governos aí imporem ações, regulações ou leis que efetivamente aí impeçam, né, uma obrigação de ser inteiramente honrada no prazo, né, ou levem aí até um ativo a ser expropriado, né, ou até a controle aí de capitais, controle de moeda, né. E a gente tem o risco de financiamento, né, que aí ele vem como o risco da entidade não ser capaz de obter um financiamento suficiente, né, de forma tempestiva e com custos razoáveis no mercado, ou seja, não conseguir financiar aí o seu ciclo operacional, né? E o autor traz aí, né, acertadamente, na minha opinião, que o risco de liquidez, né, o risco de a empresa não ter recursos ali para honrar suas obrigações, ele pode ser considerado exatamente como um caso especial, né, desse risco aí de financiamento, né, desse risco de financiamento de capital para as empresas. Então, dadas essas formas típicas aí de risco de crédito, né, a gente passa a falar aí da mitigação desse risco, né? Então, o que é mandatório, na verdade, aí quando se fala em mitigação de risco de crédito, né, que o autor traz, é primeiro estabelecer aí uma política muito clara, né, aí da operação da entidade em relação ao risco de crédito, né. Assim, então se fala em definição de políticas, né, a nível de empresa, né, então como o tamanho da exposição que se espera, né. Não se espera que uma empresa ela atue aí de acordo com a maré do mercado, né? Se me pedirem muito crédito, eu dou, ou se me pedirem pouco, né, eu vou restringir. Não, é necessário que se defina anteriormente aí o que se espera, né, do tamanho da exposição da empresa, né, em termos de política. Os termos aí de reembolso, né, a política de garantias, né, se uma garantia ou um pré-pagamento aí vai ser necessário, né. E o autor traz aí também que essas decisões de crédito, né, da liberalidade da entidade com relação a crédito, ela é uma decisão que não fica ali só com o Chief Risk Officer ou o CEO ali, né? É uma decisão estratégica, né, que passa por todas as partes da empresa, né? E não raro também é uma decisão de marketing, né? Por exemplo, empresas de varejo, né? Assim, a receita de vendas dela, por exemplo, expectativa de receita de vendas, como a gente colocou ali embaixo, ela vai depender diretamente aí do nível de crédito que ela concede. Então, acaba sendo uma decisão de como atuar, né, estrategicamente, como atuar em termos de marketing também, né? Não tá restrito aí só ao crédito, né? Então, o autor traz aí que quando se aumenta aí a liberalidade nessa política de crédito, né, quando se oferece mais crédito no mercado, você tem alguns efeitos, né? Por exemplo, você aumenta aí a sua expectativa de receita de vendas, né? Quando você tem mais crédito oferecido, né? Entretanto, né? Aí você aumenta a sua expectativa de perda, né? Então, trade-off aí bem interessante, né? Então, quanto mais crédito, mais perdas, né? Teoricamente. E também você aumenta aí o seu risco de seleção adversa, né? Ou seja, probabilidade de atrair aí clientes com problemas, né? Por quê? Porque geralmente o cara que está com problema de fluxo de caixa ou o cara que está com algum outro tipo de problema aí na estrutura da empresa, ele vai estar ávido por aproveitar qualquer oportunidade de crédito, né? Então, acaba que você vai atrair, né, geralmente esse pessoal aí que acaba apresentando problemas aí na estrutura dos seus negócios, né? Ou até clientes, pessoa física também, né? Roberto, Diga lá. pode terminar, desculpa. Não, eu só ia trazer aqui essa questão de que há o risco também de impacto dessa política de crédito no ciclo operacional da empresa, né? Porque se você oferece muito crédito, né, acaba que você aumenta a sua expectativa de receita de vendas, mas essa receita ela não é realizável naquele momento, né? Você vai realizar essa receita ali depois de um prazo, né? Então, pode ser que tenha impacto no seu ciclo operacional, porque isso talvez aí dificulte a sua capacidade de honrar suas obrigações de curto prazo, né?
E o que traz, por fim, uma necessidade aí de financiamento, né? Você acaba tendo o risco de ter mais necessidade de financiamento. Então, eu diria que essas decisões de crédito, né, elas têm uma grandeza muito grande dentro das organizações e elas têm que ser tomadas assim com muito cuidado e com muito esmero por parte aí dos gestores, né? Isso que o autor traz em suma, né? Pode ficar à vontade aí, Daniel. Certo. Só um complemento. Essa questão da mitigação do risco de crédito, né, a base para isso, né, a definição de política como o tamanho da exposição. Hoje, o que a gente vê, as grandes instituições financeiras, embora eles tenham clientes com potencial de tomada de crédito muito grande, né? E uma das coisas que esses bancos fazem é limitar a exposição do cliente por conta também de capital regulatório, né? E por nível de exposição, né? A gente não pode, a gente tem um risco de concentração, né? Ali com determinada empresa. E também por conta dessa questão de provisionamento que a gente trouxe lá atrás, né? Se eu tenho um cliente que tem potencial para me tomar 1 bilhão, mas eu aprovo um nível de exposição para ele de 200 milhões e a minha política de crédito é voltada a calcular a provisão sobre a exposição total, eu já consegui ali achar um caminho para melhorar aquele contexto, aquele problema que eu coloquei lá atrás na apresentação, né? A gente tem o potencial do cliente, a gente tem também uma limitação por exposição, né? Que pode ser estratégica da instituição, alinhada ao apetite a risco da empresa, né? Seja por exigência regulatória, né? Como a gente tem hoje, né? Que determinada exposição com contraparte não pode exceder a X% do patrimônio de referência do banco, alguma coisa nesse sentido, né? E isso é muito bacana. Outra coisa que eu vejo ali também na parte de decisão de marketing ali é que a decisão corporativa empresarial ela não pode ser tomada por uma única perspectiva, né? A gente tem uma decisão de marketing que está atrelada a uma decisão de risco financeira também, né? Quando eu decido aumentar a minha receita com vendas, normalmente essas empresas tendem a aumentar seu apetite a risco, né? Então, a gente cede um pouco mais a clientes de uma faixa inferior, né? Se a gente conseguir fazer uma escoragem desses clientes, né? Então, esses retornos precisam de compensar realmente essas perdas, né? E uma coisa que eu vejo muito claro, assim, é que o risco de crédito, ele é um item de custo, né? Como se a gente fosse lembrar daquela teoria contábil antiga que a gente estudava, era o risco de crédito está embutido no custo, então eu preciso de trazer a percepção dele para formar o preço, né? E a gente tem mais a situação da decisão estar aliada também a uma existência de funding, né? Eu preciso de um funding para eu conseguir alavancar essa receita, né? Eu não posso simplesmente decidir ampliar essa receita, eu preciso de ter um funding previsto que seria a fonte de financiamento, né? Para um negócio tocar. Show de bola. Exatamente. Então, indo para frente aqui, né, a gente entra mais aí em quais os instrumentos para mitigação desse risco de crédito do cliente. Então, o autor aí, ele traz basicamente dois exemplos, né, interessantes aí de mitigação do risco de crédito do cliente, né? Ele traz a securitização, né, ou as factorings, que é basicamente aí um empacotamento, né, dessa carteira de crédito, né, que pode ser boa ou pode ser ruim, e a venda, né, a uma entidade terceira, né, seja um grande banco, né, no caso das securitizações, que são de maior vulto, ou seja aí uma empresa de factoring, né, geralmente quando você tem carteiras de menor vulto, né, empresas menores aí, né, então isso tem vantagens e desvantagens, basicamente, assim, a vantagem principal é que você transfere o risco, né, você consegue tirar esse risco ali do seu colo e jogar para uma factoring aí, para uma securitizadora, né? E você também tem a garantia desse fluxo de caixa, né? Você tem a previsibilidade desse fluxo de caixa, né? Isso pode entrar até de forma antecipada aí na empresa, né? Isso é muito interessante. A grande desvantagem é que o custo dessa securitização ou dessa fatorização é que
ele pode ser um custo alto, né, para transferir esse risco de crédito. Geralmente é muito alto, então pode ter impacto aí nos resultados até da empresa, né? Então tem que ser analisado com cuidado. Outra modalidade aí de transferência do risco de crédito é a utilização dos derivativos de crédito, né? Então, o autor traz o exemplo aí, que a gente até já falou, dos Credit Default Swaps, né, os CDS, que se tem aí uma taxa periódica, né, que se paga, baseada em um valor nocional aí, que se paga ao Protection Seller, né, que é a seguradora, entre aspas, aí, que vai proteger, né, que cobrirá as perdas aí ao Protection Buyer, né, basicamente quem quer proteger a carteira de crédito, em caso de um evento de crédito, né. Então, é um mercado muito ativo, né, nos grandes mercados e está disponível aí para as empresas usarem. A vantagem, né, como eu falei, é muito similar a um contrato de seguro, né, apesar de legalmente não ser assim conceituado, mas é muito similar. Então, há uma simplicidade aí no seu uso. Entretanto, tem diversas desvantagens, né? Geralmente, eles são vendidos com base em valores nocionais muito altos, né? Aí acima de 10 milhões de dólares. Né? Os contratos geralmente são em prazos muito longos, né? 5 anos para cima. E aí você acaba tendo a possibilidade de um overhead, né? Ou underhead. Aí, considerando que o tamanho da sua exposição de crédito varia ao longo do tempo, né? Então, se você acaba protegido com um contrato sei lá, de 10 milhões, né? E a sua carteira, ao longo do tempo, ela passa disso ou né, se mantém ali abaixo disso, né? Você acaba ficando over ou underhedged, e isso é uma desvantagem aí da utilização desses derivativos de crédito. Bom, indo para frente aqui, a gente passa a falar um pouco dos instrumentos de mitigação aí para o risco soberano, né? O autor também traz os derivativos de crédito como uma possibilidade de mitigação desse risco soberano, né? Que é o risco de ações governamentais aí prejudicar a possibilidade de recebimento aí de uma carteira ou de um crédito, né? Então, a depender do tamanho das exposições, aí esses derivativos estão disponíveis também no mercado, né? Então, os contratos funcionam basicamente da mesma maneira que a gente falou, né? Com os contratos corporativos, entretanto, com causas específicas aí, né? Que prevêem eventos como moratória, como controle de moeda, né? Como expropriação, né? Esse tipo de eventos que fazem parte aí do risco soberano, né? Outra forma que o autor traz também de mitigar o risco soberano é a busca de financiamento aí em países estrangeiros, né? Então, o que o autor traz é que se você tem uma carteira de crédito em um país estrangeiro, né, se você atua aí em um país estrangeiro, seria interessante que você também buscasse uma fonte de financiamento nesse mesmo país, né? Porque, porque esses contratos de dívida, em tese, eles têm alta correlação aí com esses eventuais eventos disruptivos, né, como expropriações e controle de moeda. Então, acabaria que você perderia o seu crédito numa ponta, né, por conta dessas ações governamentais. Entretanto, você também perderia ali a necessidade de pagar o seu funding, né? Então, isso diminuiria o seu risco total, né? Então, aí, ademais, os governos pensariam aí 2 vezes, né, antes de atingir uma empresa que teria ligações com investidores domésticos. Então, é uma forma bem interessante que o autor traz aí de mitigar esse risco soberano, né? Bom, então, com relação à mitigação do risco, seria basicamente isso, né? E a gente não tem como falar de risco de crédito aí sem falar da crise financeira, né, de 2008. Uma das maiores crises aí da história, né, conhecida, depois de 29, né? Então, a gente não tem como passar por esse tema sem trazer aí alguns highlights sobre essa crise de crédito, né? Então, a gente começa falando aí sobre alguns antecedentes, né, dessa crise de crédito. Basicamente, a gente tinha um mercado aí imobiliário, né, americano em franco crescimento, né?
E a propriedade imobiliária nos Estados Unidos aí era tida aí como parte do sonho americano, né? E também tida como uma sólida estratégia de investimento, né? Quem que nunca ouviu aí alguém falar, ó, se você não quer perder, investe em imóvel, né? É o mais seguro, sempre dá, sempre funciona e tal. Então, essa ideia estava muito consolidada no mercado americano, né? Então, resultava que havia uma alta demanda, né, aí no mercado imobiliário e os preços subindo constantemente, né, de uma forma estável, né. Então, como resultado, havia aí taxas de juros e taxas de hipotecas, né, consistentemente baixas, né. E acabou que teve aí uma coincidência histórica que a taxa de juros aí estabelecida pelo FED estava em patamares mínimos históricos, né. Então, isso alimentava, né, todo esse frenesi do mercado imobiliário americano, né? Então, a cada redução de taxa de juros aí pelos bancos, pelo Fed e tal, havia uma onda de refinanciamento, né? Assim, as pessoas buscavam aí cada vez mais aumentar sua alavancagem, né? E passar a comprar casas cada vez maiores, né? Então, esse mercado estava sendo cada vez mais alimentado, né, por esse ciclo positivo, né, ciclo positivo, né. Então, isso acabou gerando aí um excesso de liquidez no mercado, né? Havia muita liquidez disponível. E uma tendência global de liquidez também, né? Assim, então, isso reforçou, né, toda essa tendência, todo esse pano de fundo americano, né? Sem falar aí também que haviam incentivos regulatórios, né, para transferência do risco de crédito pelos bancos, ou seja, a Basileia aí permitia que os bancos transferissem, né, e até incentivava que os bancos transferissem esse risco de crédito e, admitia que eles fizessem isso até de formas criativas, né, então resultou aí na criação de diversos tipos de operações altamente estruturadas, né, em que se buscava cada vez maiores retornos, o que trouxe uma certa opacidade, né, em todo esse mercado, né, que foi, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente ali, um dos motivos, né, da crise de confiança que acabou se instalando, né. Então, havia uma demanda das pessoas, das famílias, né, por todo esse crédito que havia. Entretanto, havia uma demanda crescente também de instrumentos estruturados aí por fundos de pensão, né, companhias de seguro. Então, eles estavam, em regra, aí, investidos em renda fixa, né, para tentar fazer frente com segurança, né, às suas obrigações futuras, né. Um fundo de pensão, por exemplo, tem que pagar a aposentadoria do trabalhador lá na frente, né. Então, assim, ele tem que ter um retorno alto e ele tem que ter uma previsibilidade nesse retorno. Então, esses investidores institucionais aí, eles estavam, de certa forma, começaram a buscar, né, instrumentos estruturados, né, vendo aí o funcionamento e o andamento desse mercado, o frenesi desse mercado, eles também tiveram uma demanda crescente aí por esses instrumentos estruturados, né. E isso criou aí o ambiente propício, né, aí para o desenvolvimento, né, desses CDOs, que a gente traduz aqui como obrigação de dívida colateralizada, né. Basicamente são instrumentos estruturados aí que buscam retornos, né. Então, o que acontece, né? O CDO acabou sendo o pivô aí, segundo o autor, né? É bom fazer um parênteses aqui que, segundo o autor mesmo, tem diversas teorias aí, né? Que o pessoal traz a respeito das origens dessa crise financeira, né? E o autor deixa claro que ele traz uma das teorias que ele acha que é mais fidedigna aí a respeito do que de fato aconteceu, né? Então, basicamente tem-se que aumentou aí a demanda desses CDOs, né, desses instrumentos aí de transferência de risco. Então, basicamente, como é que funcionava, né, essa estrutura de CDO? Você tinha um sponsoring bank, né, que é o banco que concedia o crédito,
né? Ele tinha um portfólio de crédito específico e esse portfólio de crédito poderia ter uma qualidade boa, poderia ter uma qualidade ruim, né? Então depende aí, dependia da política de crédito de cada uma das instituições, né? Então esse sponsoring bank, basicamente, ele buscava aí uma sociedade a gente traduz aqui a SPV como uma sociedade de crédito específico, né? De propósito específico, em que ela servia basicamente para ser uma ligação legal, né, entre esse sponsoring bank e os investidores, né? Então, essas SPVs, elas basicamente compravam aí essas carteiras de crédito, né, dos bancos, né? Compravam não, na verdade havia aqui contratos de CDS, né, basicamente, em que eu pegava essas carteiras de crédito, né, a SPV pegava essas carteiras de crédito e estruturavam em papéis, né, e vendiam aí no mercado financeiro, né. E como retorno aí para os bancos, ela prometia aí cobrir, né, todos os defaults que ocorressem eventualmente nessa carteira de crédito. Então, funcionava com base nos CDS que a gente comentou, né? Então, essas notas estruturadas que essas SPVs, né, faziam aí com base nesse portfólio de crédito, elas eram divididas, né, em diversas tranches, né? Então, você tinha as tranches sêniores, né, as tranches intermediárias, e você tinha as waste toxics, que eles chamavam, né, que eram as tranches residuais, né? Porque, basicamente, a estrutura desse mercado garantia que, em caso de default, né, aqui nesses ativos subjacentes, garantia-se primeiro as tranches seniores, né, a remuneração dessas tranches para os investidores, e assim por diante, né, ou seja, a tranche 2 ficaria aí com o que sobrasse e a tranche 3 ficaria com o valor residual, né, dessas operações. Então, basicamente, essa SPV vendia essas notas estruturadas, né? Eu pegava o resultado aí de toda essa operação e investia aí em treasuries, né, livres de riscos. Então, a estrutura de CDO era de forma bem simplificada, né? Era basicamente essa daí. Então, esse mercado foi se aquecendo, né, cada vez mais aí no mercado americano e teve alguns desdobramentos, né? Esses CDOs estruturados aí garantiam altos retornos, né? Então, isso acabou aumentando ainda mais essa demanda por esses investidores institucionais, né? Então, e aí com o aquecimento desse mercado, os bancos passaram a negociar tranches mais arriscadas, né? E a inclusão aí, os bancos lá no ativo subjacente, eles passaram a incluir as chamadas hipotecas subprimes, né? Que basicamente eram créditos aí de maior risco, né? Nos ativos subjacentes. Com o intuito de aumentar até os retornos, né? Então, aí a inclusão dessas subprimes aí, esses créditos ruins, né, eles funcionaram até bem no início, né? Dado que havia baixa taxa de default, havia muita liquidez no mercado, né? O que foi reforçando, né, reforçando aí essa confiança, né, na sofisticação dos modelos aí subjacentes usados para modelação, né, desses créditos e a modelação cada vez mais agressiva, né, das premissas desses modelos, não é a confiança aí na forte performance desses investimentos em CDOs, né? Entretanto, nem tudo são flores, né? O início da crise aí começou, então, nesse mercado fortemente aí alavancado, né? Começou com um início lento, né? Do aumento da taxa de default dessas hipotecas subprimes, né? Então, acabou havendo um esfriamento aí consistente do mercado imobiliário, né? Em linha até com os fundamentos econômicos daquela época, né? Começou a se deteriorar. Então, isso resultou aí em aumentos, né, de pagamentos de sinistros por essas SPVs aí, a fim de indenizar perdas, né, desses contratos de CDS.
os investidores aí, até investidores de tranches menos arriscadas, né, daquelas senior tranches que a gente comentou, com base nisso eles passaram a questionar aí a avaliação dos seus investimentos, né, em CDO, né, passaram a duvidar aí dessa avaliação, dessas premissas que eram utilizadas para a precificação desses ativos, né, e aí ajudou também algumas disputas públicas aí que houve entre instituições financeiras, né, a respeito da precificação desses ativos, né, uma instituição financeira oferecia um CDO como garantia, né, e aí, ao longo do tempo, a outra instituição financeira dizia, não, olha, você precisa complementar essa garantia, porque ela não vale o que valia, né, e aí havia uma disputa pública, porque a instituição que ofereceu a garantia dizia, não, ela está de acordo com o que a gente combinou, né? Então havia uma dúvida, né, muito grande aí com relação à precificação. Isso acabou contaminando o mercado, né? Isso resultou, por fim, em uma grande crise de confiança, né, em todo esse sistema. Então, houve aí, resultou em uma oferta em massa, né, de CDOs aí em um mercado de mão única agora, porque havia apenas vendedores, né? Então, isso acabou derrubando o preço de todos esses ativos, né? E, como resultado, aí uma perda de confiança nesses modelos de precificação e na liquidez de todo esse sistema, né? E aí impactos em todo o mercado financeiro, aí, com implicações até para a economia real, né? E os resultados a gente conhece bem, né? Bem debatidos aí, que resultou na quebra de instituições, né? Uso do dinheiro público aí para socorro às instituições financeiras e a contaminação aí da economia de diversos países e levou gente aí à pobreza, né? Então, tudo isso aí começou, de fato, aí, então, na questão do crédito, né? Então, isso denota aí como é importante, né, a questão de olhar bem aí como se gerencia esse risco de crédito, né, e como se utiliza esses modelos que a gente tanto falou aqui, de avaliação do risco de crédito, né. Então, essa crise de 2008 aí traz bem aí o tamanho, né, dessa preocupação que principalmente as instituições financeiras precisam ter aí, né, ao atuar com alavancagem, né. Bom, então o autor aí traz algumas lições, né, de toda essa crise. A primeira que ele traz é que o mundo real não funciona aí por modelos, né. Os modelos são basicamente simplificações da realidade, né. Então, ele traz muito essa ideia de que testes de estresse são estritamente necessários, né, porque qualquer modelo vai performar muito bem em situações aplainadas, né, situações tranquilas. Então, assim, a medição, na verdade, de um sucesso de um modelo, ele vem do seu funcionamento em situações estressadas, né? Então, não em situações em voo de cruzeiro, né, como dizem. Então, os testes de estresse são estritamente necessários aí, né? Então, ele traz aí a lição de que as condições benignas não são eternas, né? Ou seja, houve um frenesi no mercado, né, acreditando que aquelas condições boas, né, ali de todo mundo ganhando, ela ia durar para sempre e acabou que uma introdução lenta de taxas de default aí acabou desencadeando uma crise gigante, né? O autor também traz que é necessário entender aí de fato, né, a dinâmica subjacente desses modelos de avaliação de crédito, né, de precificação de ativos, né, sem abandonar aí a intuição dos traders, né, de que é quem está ali no mercado de fato, quem está atuando, quem conhece, né, o que de fato acontece, né, e não confiar só nos matemáticos, né, é necessário que tenha aí a incorporação de aspectos do mercado real, né, nesses modelos. E o autor traz, por fim, que é necessário aí avançar no entendimento da correlação, né, entre os mercados, né, e considerar essa correlação na avaliação dos ativos, né. Ele traz um exemplo interessante, né, ele traz que qual seria o efeito, né, se a GM Motors, por exemplo, General Motors,
tem ali um evento crítico de crédito, né? Qual seria o efeito desse evento aí na Ford, por exemplo, né? Qual seria a correlação aí entre essas diferentes empresas e como isso seria correlacionado, né? Ele disse que alguns podem argumentar que a Ford estaria melhor porque uma competidora direta estaria aí com problemas de crédito. Entretanto, outros podem argumentar aí que talvez o mercado em geral esteja indicando problemas, né? Porque a GM estaria com problema de default. Então, ele traz a ideia de que ainda não se entende, né? Completamente, né? Essa questão da correlação entre os mercados, né? E essa contaminação entre mercados e entre ativos. Então, ele diz que é necessário avançar no entendimento dessas questões, né? Então, a gente traz aqui uma conclusão, né, geral, né, a gestão do risco de crédito e mercado deve ser parte integrante aí da estratégia de gestão de risco empresarial, né, como a gente falou. Os riscos de crédito de mercado não são apenas variáveis importantes na lucratividade da empresa, né, mas também os riscos para os quais existem métodos bem desenvolvidos de análise e de gerenciamento, né. Apesar da pluralidade aí, né, de métodos para gerenciar esses riscos, é necessária uma combinação de estratégia clara, né, um conhecimento das ferramentas analíticas, uma compreensão dos instrumentos de gestão de risco, uma supervisão responsável, né, e direção da alta administração e do conselho. E aí o mais importante aí é a capacidade de pensar de forma clara, criativa e intuitiva, né, a fim de equilibrar o que o autor traz como uma arte e uma ciência aí, né, necessária para o sucesso nesse ramo aí do gerenciamento do risco, né, exatamente o risco de crédito. Então, bom, basicamente o que a gente tinha para trazer seria isso. Você quer complementar com mais alguma coisa, Daniel? Só sobre as minhas considerações finais, né? Se trata aí de uma ponderação, né, do que é sensato, né, e agir certo sempre, né. Então, os gestores de risco, eles precisam de ter essa percepção muito clara e um compromisso ético muito forte, porque às vezes a gente tem até caminhos aí para se fazer o oposto, né. Então, um comprometimento, uma postura ética e aderir às melhores técnicas, né. Lógico que nem todo risco a gente consegue mitigar, a gente consegue extinguir, né? A gente não consegue extinguir todo tipo de risco, mas o gerenciamento de crédito está aí para facilitar, né? Para nos ajudar nesse dia a dia. E a gente tem, como você mesmo disse, né? A gente repassou aqui, a gente tem uma imensidão de técnicas, né, Roberto? Imensidão de formas aí, então a gente precisa de ponderar à luz dessas técnicas existentes. É isso aí. Beleza, obrigado aí, pessoal. E até terça-feira aí no debate. Obrigado, pessoal. Boa noite, bom final de semana para todos. Fiquem com Deus.